Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Prezados ouvintes, o programa Polícia Cidadã está sendo transmitido hoje, diretamente da 4ª Conferência de Combate à Corrupção, que está sendo realizada aqui na OAB do Rio de Janeiro. Vamos conversar agora com o juiz de direito, Daniel Colasso, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Daniel Colasso, tudo bem com o senhor? Tudo bom. Doutor, nesse simpósio de combate à corrupção, nós estamos debatendo algumas situações e buscando novos rumos para o país. O que o senhor entende? Existe alguma saída viável sem que haja efetivamente uma reforma política nesse país? E até que ponto, né, efetivamente, a questão da corrupção que a gente vê contaminar quase 200 deputados numa delação premiada no Congresso Nacional, isso afeta efetivamente a estabilidade e a segurança jurídica no país? Eu vejo que a lei que trata da lavagem de dinheiro é um instrumento sensacional, vamos assim dizer, para o combate à corrupção. Porque esta lei, ela traz a necessidade da prática de crimes antecedentes, e que esses crimes antecedentes gerem um recurso financeiro e esse recurso financeiro venha a ser inserido no mercado financeiro formal. Quase todos os delitos que nós vemos acontecendo em nosso Brasil referente à corrupção, embora tenha também aqui uma lei anticorrupção no Brasil, muito boa, lei recente, podemos constatar que estamos diante de um novo paradigma. Não estamos simplesmente diante de uma situação que possa ou venha a exigir de cada um imediata nova postura. Importante notar que conseguimos, através dessa lei, que é uma lei aclamada mundialmente, como o Brasil participou de situações aí em que se comprometeu com vários países e várias organizações mundiais a combater a corrupção, nos traz a certeza de que ela veio para ficar. E sendo um instrumento que disponibiliza várias ferramentas para a investigação, como temos a questão aí da delação premiada, que é a oportunidade da pessoa que esteja envolvido neste crime possa ser beneficiado com a aplicação de uma pena mais branda, inclusive em qualquer momento, mesmo depois de sentenciado. E isso facilita, ou seja, colhermos dados que possam levar à contenção desses crimes. E também outra ferramenta, a título de exemplo, pois aí seguiremos a compreensão do combate à corrupção, perguntado no início, que seria a questão também do afastamento do servidor público que esteja envolvido com a corrupção. Isso é uma situação de suma importância, como nós notamos aqui num caso recente de corrupção envolvendo o poder executivo e legislativo da grande cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, onde metade dos vereadores foram suspensos de seus mandatos para que a Polícia Federal pudesse continuar as investigações sem a influência deles e impedindo, inclusive, deles frequentarem o local de trabalho deles, ou seja, a Câmara Municipal, assim também como a atual prefeita. Foi mais ou menos o que aconteceu com o antigo ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que também foi afastado de suas funções para não atrapalhar as investigações ou mesmo tumultuar a questão do processo do Conselho de Ética, né? Correto. O único dispositivo legal no Brasil que já na fase administrativa autoriza essa suspensão
é a lei que trata da lavagem de dinheiro. Porque até então não existia um outro instrumento que conseguisse fazer que isso viesse a ser confirmado. Então é muito importante notar que esse instrumento, ele assegura uma investigação límpida, uma investigação em que as provas dificilmente serão desfeitas, partindo ainda do pressuposto de que toda investigação, não é, antes de qualquer fase de campo executiva, ela precede de um levantamento documental e de outras circunstâncias com as quais dê a certeza para a aplicação justa do afastamento. Isso, sem dúvida nenhuma, trouxe uma facilidade para a atuação da Polícia Federal nesses aspectos. Vou me cingir aqui somente ao caso da Polícia Federal, para não me delongar. E também, só acrescentando aqui, tanto a terceira geração, como o senhor falou, da legislação para lavagem de dinheiro, como também teve uma evolução da legislação para o combate do crime organizado, e com isso permitiu ferramentas de investigação, como o senhor mesmo colocou, que propiciaram a Lava Jato, a Acrópolis, a questão dos alotes. O senhor acha que pode ter uma reação por parte, né, do poder aí constituído que se sentiu de alguma forma atacado e ameaçado, de que haja algum retrocesso com legislações que diminuam a eficácia desses instrumentos, como por exemplo essa lei que quer anistiar o uso do Caixa 2 em campanha eleitoral, ou até a legislação que quer aumentar a imputação e de certa forma criminalizar como abuso de direito, alguma conduta um pouco mais contundente de uma autoridade envolvida na persecução criminal? O senhor tem alguma preocupação em relação a essas notícias que a gente escuta de intenção dos legisladores em recuar em relação aos avanços que o Brasil obteve como ferramentas de investigação? A vulnerabilidade existe e dificilmente será estancada. Mas convém salientar que todo tipo de artimanha objetivada pelas pessoas que se norteiam pelo mal já são praticamente previstas e captáveis antes que isso venha a ocorrer. Antes dessa legislação, difícil era fazer com que essas pessoas fossem responsabilizadas. Pois bem, com relação aí à questão dessa anistia, né, ao Caixa 2, eu vejo como uma tentativa descarada e um grande engodo de parlamentares no sentido de fazer com que a população entendesse que fosse apenas uma questão assim pro forma, ou seja, tudo bem, nós vamos fazer uma anistia, ou seja, a pessoa que não responde retroativamente, só vai responder daqui para frente, que no direito chama-se reformatio impejus, reformar para o mal, para uma pena, uma situação pior para quem cometeu o delito. E esconderam a verdade da população e do mundo jurídico menos atento. Pois bem, eu falo isso pelo seguinte motivo: a lei, quem faz Caixa 2 está se aproveitando de um dinheiro oriundo de crime. Oriundo de crime. E esse dinheiro oriundo de crime, no momento que ele possa ser utilizado, ou seja, do Caixa 2, ele está tipificado como crime de lavagem de dinheiro. Crime de lavagem de dinheiro é um crime permanente. E em sendo um crime permanente, ele pode retroagir para pegar esses políticos que se valeram de Caixa 2. Então, diante dessa circunstância, não é, a lei retroage. E isso está claro, tranquilo, sem qualquer problema de interpretação, na súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. A lei retroage. Não adiantam eles usarem de artifício,
artifícios falando à imprensa, à mídia, de que não era só para a forma, porque automaticamente a lei não há de retroagir. Claro que retroage é um crime permanente. Então eles queriam realmente anistiar, ou seja, eles têm um interesse máximo em defender aqueles que praticaram crime. E aí, logicamente, geraria um imbróglio jurídico que desaguaria nos tribunais superiores, com a delonga do tempo, fazendo com que eles permaneçam no exercício de seus mandatos e sem qualquer outro problema. Então isso realmente foi uma coisa brilhante, a questão de terem captado isso a tempo. Eu me recordo aqui de um dos políticos aí, Miro Teixeira, que foi que alertou a comunidade brasileira a respeito dessa situação e que foi negada pelo secretário da mesa ainda. Teve a desfacetez de negar. Não é? Um fato juridicamente escancarado. Então é importante que o momento que nós vivemos hoje é um momento em que as pessoas deixam de buscar as essências da área jurídica, as essências do direito, as essências da justificação de nossa existência e passam a querer única e exclusivamente aplicar leis, sem ter uma base fundamental na qual possa justificar o espírito da lei. Então é uma coisa muito complicada. Vejam que em nossos bancos acadêmicos nós aprendemos o direito de forma deontológica, ou seja, como o mundo é o mundo do dever ser. E sendo que aqui fora, quando saímos dos bancos acadêmicos, nós encontramos o mundo epistemológico, ou seja, o mundo como ele realmente é. E entre o mundo do dever ser e o mundo como ele realmente é, existe uma diferença. Só que essa diferença não pode ser tão intensa com relação ao mundo deontológico. Essa diferença tem que ser mínima para que não ocorra o que está ocorrendo hoje, né? O uso e o abuso de princípios, de conteúdos jurídicos, de interpretações jurisprudenciais, de malversadas súmulas. Há necessidade de que a gente tenha um controle e uma noção sobre isso. E isso depende do quê? Do aperfeiçoamento dos profissionais da área jurídica, da forma ampla, ou seja, de que tenhamos cursos e mais cursos preparatórios, cursos e mais cursos de aperfeiçoamento, debates, conferências, palestras, para que o povo venha realmente a acordar e ter assim, uma visão mais ampla do que realmente seja necessário para que nós tenhamos um Brasil que sempre sonhamos e que esse país seja um país da ordem, do progresso, né? E de decisões realmente transparentes. Nós, até me desculpe prolongando, nós vivemos uma questão muito importante a ser observada e que acabamos de sair de uma geração aí de governantes que usavam de axiomas, sofismas, ou seja, raciocinavam certo com dados errados ou raciocinavam errado com dados certos, tentando ludibriar a população, tentando ludibriar as instituições, tentando ludibriar todos poderes. E isso, logicamente, estamos até agora, a maior parte das pessoas, tentando entender o que aconteceu. E o resultado final será: fomos ludibriados. Fomos ludibriados. Então há necessidade de levar esse conhecimento ao povo a respeito disso. E não vejo outro caminho a não ser essa rádio cidadã, né, da Polícia Federal, a qual vai chegar aos ouvidos de todos que estejam sintonizados,
no sentido de entender o que realmente estava acontecendo e qual é a fórmula para a retomada da moralidade nacional. Doutor, é muito importante o que o senhor colocou, porque ainda hoje se usa muito, né, uma expressão de que o Brasil passou por um golpe, né, de que pessoas injustamente foram afastadas do poder. E o senhor está acabando de colocar aqui que as pessoas se mantinham no poder, né, através de sofismas, né, e que eu até hoje continuo utilizando esse sofisma para defender uma situação de golpe, enquanto, na verdade, os dados, né, o mundo real, ele mostrou a falha, o desvio, a quantidade de problemas que o Brasil teve, com geração de desemprego em massa, muitas empresas fecharam, aqui sendo o Rio de Janeiro, a gente vê normalmente várias lojas que cerraram as portas porque não tinham mais como poder sobreviver num mercado que reduziu. Nós tivemos em recessão, o dinheiro sumiu, o desemprego chegou, né? E muitas outras empresas em cascata vão quebrando, vão gerando mais desemprego, e o governo dizendo que estava sofrendo um golpe e a corrupção cada vez maior. A quarta maior empresa do mundo praticamente faliu, as suas ações baixaram muito, né? E ficou essa história de golpe. E realmente era bom, importante falar, não houve o golpe, houve efetivamente um processo de impeachment, que é um processo jurídico, um processo político, mas foi tudo dentro da legalidade. E efetivamente o que aconteceu no país foi uma necessidade de se expurgar um poder, um governo que efetivamente não estava mais legitimado pelas suas ações, por dados e fatos que são verdadeiros, e não pelos sofismas que são colocados por algum segmento ainda da política. Correto. Passamos essa época realmente vivendo de sofismas. E eu acredito e vejo ainda que existem ainda muitos que detêm o poder e que vivem, não é, de sofismas. Porque vem aí, né? Os fins justificam os meios. Infelizmente, esse é um adágio que temos que ter muito cuidado na utilização dele. Isso aí, na realidade, é a Bíblia do político, não é? Os fins justificam os meios. Ou seja, ele não está se importando em se corromper, ele está se importando em fazer o quê? Que ele assuma o poder e ele pague esse caminho, né, financiado através de cargos. E sabemos que o lado final político, não é, dessa questão, da questão do dinheiro ilícito, é a utilização de dinheiro para custear campanhas eleitorais. É muito interessante que hoje a gente vê que os políticos, eles não querem saber a origem do dinheiro, não é? Eles usam uma cegueira deliberada, não é? Escusa de consciência, eles não querem nem saber de onde vem o dinheiro, não. Portanto, chegou através de um partido, não é? Chegou através de um partido, não tem problema, está aqui. Muitos, não é, nem querem saber de onde vem, mas sabemos que são oriundos de práticas criminosas, como tráfico de droga, tráfico de armas, crimes aí financeiros e tudo mais. E isso aí eles fazem cegueira, recebem esse dinheiro, fazem os pagamentos e pagam esse dinheiro que entrou com concessão de cargos, obras e tudo mais. Então essa lei, a lei de lavagem de dinheiro, ela veio para estabelecer esse novo paradigma no sentido de dar instrumentos à investigação, dar instrumentos processuais que facilitem a vida dos aplicadores da lei, incluindo aí todos os que estão envolvidos nessa questão, como os advogados, os defensores, os policiais, o Ministério Público, não é? Atribuindo ainda uma visão que antes não era clara da delação premiada, sendo que o advogado era o intermediador da delação premiada. A princípio, quando as pessoas não tinham muita noção, achavam, nossa, o delegado é
dedo duro, não é? Está sendo contra a advocacia. Hoje não, os advogados viram que isso é um grande filão profissional, não é? Vão até lá, preparam o texto da delação premiada, fazem a entre aspas, negociação, vamos assim dizer, em conversa com o Ministério Público para tentar equacionar a situação da contribuição através da retribuição. E isso é uma novidade no Brasil, no sentido de abranger todos os crimes. Todos os crimes. Um modo de obtenção de prova para uma estratégia de defesa, sim, né? Sim. Quando falamos aí da lavagem de dinheiro, habitualmente as pessoas falam em carrões, mansões, iatões e tudo mais. Bem, na verdade, a lavagem de dinheiro ocorre até em pequenos negócios. A pessoa pegou o dinheiro de uma pessoa que furtou, roubou e compra um carrinho de pipoca, lavou o dinheiro. Né? O lavar o dinheiro, na realidade, é a pessoa usufruir dos frutos do crime. Então isso, né, isso facilita e muito a busca, né, da delação premiada, para descobrir inclusive quem são os autores de outros crimes. E outra questão interessante, no que diz respeito a essa nova lei, é quando ela faz menção aqui, mediante doutrina, né, que a pessoa que tenha o dinheiro ilícito, ela fique sentada sobre o dinheiro ilícito, ou seja, ela não vai poder usar esse dinheiro. Será praticamente um grande castigo, porque ela vai ver o dinheiro, mas não pode fazer nada com o dinheiro. Não pode manifestar a riqueza de forma alguma. Efetivamente vai estar denunciando o crime. Sim, né, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Doutor, foi muito bom. Agradecemos muito o senhor, né? Tivemos o prazer de ter o doutor Daniel Colasso aqui com o nosso programa Polícia Cidadã e desejamos ele todo sucesso aí na sua carreira e que possa efetivamente nos ajudar cada vez mais a difundir a necessidade de se manter, ou pelo menos, se a gente não conseguir evoluir, pelo menos manter essas conquistas legislativas que vieram com a lei de lavagem de dinheiro, com a lei de combate ao crime organizado. Doutor, muito obrigado, um prazer imenso recebê-los aqui. O prazer é todo meu, eu que agradeço a oportunidade. E falo, ainda colocando, só para finalizar, a questão do crime organizado. Hoje também não podemos deixar de lado não a questão do crime institucional. O crime que nós vivenciamos aí advém também de crimes institucionais, onde que enquanto o crime organizado usa fuzis, não é? O crime institucional usa o diário oficial. Então essa é uma questão muito importante a ser refletida. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigado. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.